Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa última aula aqui. Chegamos ao fim desse mini curso aqui do passo a passo dos honorários advocatícios. Muita informação interessante para vocês e vamos dar uma olhadinha aqui no que nós temos. Como que ficam os honorários na mediação e na conciliação? Então nós temos aqui que, conforme Tartucci e Delori, é interessante que os advogados façam constar nos contratos celebrados com os clientes cláusulas relacionadas às várias alternativas de prestação de serviços enquanto gestor de conflitos. Então, às vezes, por meio da mediação, da conciliação, consegue-se resolver o problema sem ter que recorrer ao judiciário. E aí, como é que a gente vai cobrar isso? Então, não existe uma tabela específica, né? Tanto é que nós temos aqui que, nesse tipo de situação, o que é cobrado em questões contenciosas não se aplica, pois o enfoque é outro. Então, nesse tipo de questão aqui, a gente não tem cobra tanto, não, faz assim. É mais uma ideia de conversar com o cliente, tentar estabelecer mais ou menos o que seria uma questão razoável e justa, do que a gente tem uma tabela específica. Normalmente a tabela da OAB são para questões judiciais mesmo, quando há o contencioso. Aqui, como há uma mediação, uma conciliação, uma flexibilidade um pouco maior, cabe ao advogado e ao cliente chegarem num consenso no que podem ser os valores, né? E o advogado que atua nos meios consensuais pode, né, fornecer consultoria, orientação e acompanhamento. Uma dica para a cobrança de honorários aqui pode ser com base nas horas trabalhadas. Então, como é que eu calculo quanto que eu vou cobrar, né, quanto que eu calculo para entrar com tal ação? Normalmente você vai pegar quantas horas você gasta para fazer determinada ação, para fazer determinada contestação, ou uma réplica, um recurso, e aí dentro disso você consegue estipular mais ou menos qual é o valor da sua hora, e aí você consegue ter uma noção um pouco mais próxima, né, no momento de cobrar. Então são questões mais consensuais do que contenciosas, né? Lembrando que contenciosa é quando tem a discussão, quando tem o embate, quando tem a resistência. Consensual é uma coisa mais tranquila, uma coisa, uma harmonia melhor, né? Então, o advogado que atua nesses meios, né, ele pode fornecer consultoria, orientar, acompanhar, né? E aí você vai lá e tem essa flexibilidade, você oferece seu serviço baseado no custo da sua hora e não da tabela. Porque a tabela da OAB, ela vai lá e prevê, tal ação é tanto, tal recurso é tanto. Já aqui, como não tem uma tabela, você estipula mais ou menos o que você acha com base nas horas trabalhadas. Ajuda bastante também. Então, na prática, quando eu tenho alguma questão em que é mais uma mediação, uma conciliação, eu consigo conversar com a pessoa e a gente chega num acordo sem precisar ir para a justiça, eu calculo mais ou menos quantas horas que eu trabalhei para aquilo e aí cobro uma proporção do meu cliente em relação a isso, como não tem nenhuma tabela. Beleza? Bom, eu agradeço a todos, né, por terem assistido esse curso. Eu convido a curtirem esse vídeo, se inscreverem, né, no nosso canal. Importante para a gente sempre estar produzindo coisa nova, coisas interessantes. Mais para frente a gente vai trazer outros mini cursos aqui interessantes para vocês de maneira gratuita, que eu acredito que é uma ideia que nós temos aqui de disseminar sempre o conhecimento, uma coisa que fica acessível a todos, né? E acredito que vocês vão gostar bastante também. Muito obrigado, pessoal. Convido a assistir os outros vídeos aqui do canal. E é isso. Até o próximo. Valeu!